Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, primeiramente nós gostaríamos de agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade e escolha da nosso projeto para apresentação aqui nesse importante encontro internacional em pesquisa. Nós vamos falar sobre memórias e histórias entre 1948 e 2022, as devolutivas sociais das pesquisas na Escola Rural do Ribeirão Vermelho, Paraná, Brasil. Esse é um recorte da minha tese de doutorado, que eu fui orientada pela professora doutora Sandra Pellegrini. Então, onde fica essa escola? Então, a Escola Vital Brasil, né, do Ribeirão Vermelho, ela fica aqui no Paraná, e o Paraná, na cidade de Rolândia. Rolândia é dividida em várias glebas, e a escola fica aqui no dezinho do Ribeirão Vermelho. Uma visão de cima, olha, nós temos ainda o campo de futebol, a capela que está em funcionamento, ela é de 1954, salão de festas, a venda, que era um pequeno comércio, e a Escola Rural Municipal Vital Brasil. A Vital Brasil de Escola Rural a Centro de Memória. Então, a escola é um patrimônio material preservado pela família Iuase. O autor Zani, ele ressalta que a arquitetura de madeira e as construções em Peroba Rosa eram muito típicas da época. O Paraná o norte do Paraná, né, era uma grande floresta que foi recolonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná a partir de 1930, e era muito rica em madeiras nobres, principalmente a peroba. Então eles cortavam e transformavam em tábuas, por isso que a gente tem muitas construções aqui no norte do Paraná em madeira. É um desdobramento porque destaca a importância do mutirão, muito bem definido por Cândido, para a restauração do prédio para abrigar o Centro de Memória Dezinho do Vermelho, onde todo o material de pesquisa, fotografias e documentos foi disponibilizado para a comunidade. Outro autor que nos inspirou também foi o Portelli, que a pesquisa precisa encontrar maneiras de ser útil aos indivíduos e às comunidades envolvidas. Este é um processo conhecido como restituição ou disseminação. Então, restaurar esse patrimônio da comunidade, devolver a ela restaurado e preservado, foi uma inspiração do autor Portelli, né? Então, nós fizemos essa restituição e devolvemos a pesquisa para a comunidade. A lavoura do café e a construção do Dezinho do Vermelho. Então, a recolonização do norte do Paraná trouxe imigrantes e migrantes atraídos pelas ótimas condições climáticas, terra vermelha e condições de pagamento facilitado pela Companhia de Terras Norte do Paraná, para a compra de propriedades rurais. A cafeicultura demanda uma grande quantidade de mão de obra e as famílias numerosas começaram a chegar. Então, as primeiras construções foram a venda, que era o pequeno comércio, que estão as estradas precárias, a distância, né, dificuldade de locomoção. No início mesmo não tinham nem cavalo ainda para se locomover, então muitos iam a pé, né, para buscar produtos como farinha, açúcar, e depois com a construção dessas vendas, esses produtos já se encontravam ali para venda, né? A construção da escola para atender as crianças que vinham em grande número, e a capela também, né, porque era um local de religiosidade e sociabilidade. No Dezinho, especificamente, essa construção é original ainda, em madeira peroba rosa, com festa do São Pedro, que é o padroeiro da capela, desde 1954. Registros apontam que a escola ali no Dezinho do Vermelho começou em 1948, numa primeira escola chamada Escola Isolada do Ribeirão Vermelho, porque só tinha uma sala de aula.
Com o tempo, essa construção foi ficando frágil, e aí, então, ao invés de reformar, eles preferiram construir essa outra escola que foi a que nós restauramos. Ela foi construída em 1962, num terreno cedido pela família Uasi para a prefeitura, para a construção dessa escola. E, além da escola, também construíram a casa do professor. Em 1962, a família Uasi cede esse terreno para a prefeitura para a construção de uma nova escola. E essa escola funciona até 1998, de 62 a 98, quando a população da zona rural diminui drasticamente por conta da erradicação dos cafezais, consequência da geada de 1975. Então, até 1975, era predominante o plantio e cultivo do café. Com essa geada, muitos produtores partiram para outras culturas, como soja, trigo, milho, que são monoculturas e mecanizadas, então não tinha mais sentido esse número alto de famílias nas propriedades, o que fez o êxodo rural, né, das propriedades rurais para a cidade. E aí, como foram diminuindo as famílias, consequentemente as crianças, e aí então essas escolas rurais foram fechadas. Mas Rolândia, no auge da cafeicultura, chegou a ter 56 escolas na zona rural. Hoje ainda restam em torno de 200 crianças, mas a prefeitura vai buscá-las e traz de ônibus para estudar na cidade. Revitalização da Vital Brasil. Então, em 2022, nós fizemos a proposta de revitalização do antigo prédio da escola e sua transformação em centro de memória. Quando nós entramos a primeira vez nesse prédio, nós ficamos assim admiradas, né, com as lembranças que aquela escola poderia trazer, com a preciosidade daquele patrimônio, e nós fizemos a proposta ao Sérgio para que a gente fizesse um grande mutirão para restaurar e transformar no centro de memória. O Sérgio é o filho do seu Kiyoshi, que tinha doado o terreno, ele mora ainda ali no sítio, mora ali na propriedade, e ele prontamente permitiu que a gente fizesse que desenvolvesse esse projeto. Então, o primeiro passo foi conversar com a comunidade, porque a gente precisaria de toda a comunidade para organizar eventos para poder arrecadar verbas para a sua reforma. Então, a primeira ação eles aprovaram, né, abraçaram conosco esse sonho, e aí em fevereiro de 2022 foi a primeira ação, foi lavar a escola, né, tirar os entulhos, e aí nós nos reunimos em 20 homens, num sábado de manhã, com maquinário, caminhão-pipa, e lavamos toda a escola e tiramos os entulhos. Aí, em seguida, organizar promoções para ganhar fundos para a reforma, né? A primeira ação foi uma feira do Dezinho com 100% de doação, tanto mão de obra para fazer o pastel, chá de amendoim, doação de verduras, de artesanato, e aí conseguimos um montante. Também foi realizado um bingo e um grupo de ciclistas brutas do pedal fizeram um bazar beneficente para arrecadar fundos para a reforma. A primeira etapa foi trocar toda a fiação de 1962, trabalho realizado pelos ex-alunos Jorge e Flávio Mioto, que doaram a mão de obra. Então, nós só compramos o material. Então, aqui um pouco do registro da escola sendo lavada, né? A feirinha, nós ainda estávamos de máscara, que estava terminando a pandemia, tinha começado a liberar eventos em ambientes abertos. Essa é a família Scramin Chiconato, a Cidinha, o João com seus filhos, né? É, que estudaram, os cinco estudaram na escolinha Vital Brasil. E aqui o Jorge e o Flávio Mioto, que fizeram a restauração da parte elétrica. Aí acabou o dinheiro e não acabou a obra. A gente precisava de mais uma promoção para fazer a pintura da escola. Então, nós fizemos a segunda feirinha do Dezinho, em parceria com a Associação Jovem, e realizamos também a terceira caminhada ecológica até a cachoeira do Ribeirão Vermelho. E aí, enquanto finalizava a pintura, um grupo de moradores fez o jardim e a restauração do mobiliário, que era armário e as carteiras que ainda estavam ali na escola. Os moradores também levaram objetos para compor o acervo do centro de memória, entre as doações, o fogareiro, que por muitos anos fez a merenda das
crianças. Então, aqui é o sábado que nos reunimos para fazer o jardim, um outro sábado para restaurar o mobiliário, e aí, enfim, chegou a inauguração. Então, em 10 meses de lavar a escola e inaugurar, inauguramos essa escola em 10 meses. Então, no dia 11 de dezembro, foi feita a inauguração com a presença do neto do Vital Brasil, Érico do Vital Brasil. Em 68, o professor Fernando Bidóia tem essa ideia brilhante de nomear a Escola de Vital Brasil, que é um grande cientista brasileiro. Aí foi uma manhã festiva, com a presença de ex-professoras, alunos, alunas, merendeiras e comunidade. E aí comparar fotografias do antes e depois nos deixa muito felizes com o resultado do projeto. Então, esse foi o dia da inauguração, esse de terno é o Vital Brasil, o Érico, que veio prestigiar a nossa inauguração. Aqui a família Iwasa inaugurando a sala onde abriga a reprodução da escola, da sala de aula, e nós nomeamos uma homenagem aos pais do Sérgio, então eles estavam abrindo a sala. Então, olha como nós encontramos e como que ela ficou. Aqui é a sala, outra sala nós fizemos das famílias e da capela, como a família Frigo, o seu José e Dona Maria, que doaram o terreno para a construção da capela, então seus netos que fizeram a inauguração da sala. Então também ela estava assim e como ela ficou, né? Agora com os objetos, com os quadros do café. E aqui a Dona Maria, que foi a primeira merendeira dessa escola, com as filhas e a neta, inaugurando a cantina. Nós conseguimos fazer essa homenagem em vida e há 2 anos ela faleceu. Aqui está como era a cantina, como ficou, e esse é o fogareiro que voltou para a cantina. E a fachada da escola, né, o antes e o depois. E aí agora também ela se tornou um centro para turismo rural pedagógico. Então, duas moradoras lá do Daizinho, a Neuza e a Ângela, são as guardiãs do centro de memória. Elas realizam feira no terceiro domingo de cada mês para vender os seus produtos que elas plantam, colhem e fazem, como bolacha, pães caseiro, café torrado, mandio, hortaliças, entre outros. E elas recebem grupos de crianças e adultos para uma visita guiada ao centro de memória e no final com um café rural que elas preparam. A Ângela, a Neuza e a Ângela, e aqui a Ângela dando uma aula para as crianças como que é a produção e a colheita do café. E lembranças, né? Então, muitas lembranças e histórias, como da família Frigo Mioto, que a mãe Maria Elvira e 5 dos 6 filhos estudaram na Vital Brasil, os gêmeos Jorge e Jane, Flávio, Vânia e Eduardo. A Maria Elvira ainda foi aluna, no último ano da escola isolada, e depois ela veio também ali para Vital Brasil. Então, são 2 gerações, né, que passaram pelos bancos escolares da Vital Brasil. E aí, quando as pessoas entram ali, elas têm memórias e lembranças maravilhosas, né? Então, elas contaram histórias incríveis que eles vivenciaram ali, né? A merenda, as brincadeiras na hora do recreio. Então, é um momento assim que entrar ali aciona o gatilho da memória, né? Então, vem muitas lembranças, emoções, né? As pessoas se emocionam quando entram ali. E para nós, como pesquisadores, é muito gratificante, né? De presenciar tudo isso e ter oferecido poder dar essa oportunidade de fazer um trabalho em conjunto, em mutirão, né? Academia e comunidade. Isso é assim, a gente tem um carinho enorme por esse projeto, justamente por essa união, né, de comunidade e o meio acadêmico. E aqui é a cachoeira do Ribeirão Vermelho. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.